14 de julho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O economista Roberto Luiz Troster falando sobre inadimplência de micro e pequenas empresas. Ainda temos o advogado Marcos Tavares Leite e o professor Edmundo Medeiros comentando importantes temas, além de muita informação. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, que falou sobre o poder das fake news. Estamos no ar. O Brasil acaba de bater um novo recorde em inadimplência. É um recorde ruim. São mais de 5 milhões de empresas, para ser mais preciso, 5,4 milhões de empresas que têm registros de atrasos nos birôs de dados. O que quer dizer isso? Uma empresa, quando recebe uma anotação num desses birôs, tem automaticamente a oferta de crédito incluído, tanto a oferta de crédito bancário como a oferta de crédito comercial. Aí só restam duas alternativas, ou vender ativos, ou, o que é pior ainda, às vezes entrar em linhas de crédito muito caras. O resultado disso é que muitas empresas entram na armadilha da dívida, juros cada vez mais altos, prazos mais curtos, necessidade de venderem ativos e, em muitos casos, desempregar pessoas e até fechar. As micro e pequenas empresas são mais vulneráveis à inadimplência do que as grandes. Por quê? Porque as grandes empresas, primeiro, podem diversificar mais suas fontes de crédito. Então, nesse sentido, tem mais escolha, há mais concorrência entre os fornecedores de dinheiro. Por outro lado, as pequenas ficam dependendo de poucas empresas, tanto para crédito bancário como para crédito comercial. A dinâmica do crédito no Brasil é muito ruim. Normalmente, você tem crédito no Brasil de curto prazo, e só para dar uma ideia, em média, as linhas de cheque especial são 15 vezes mais altas que as linhas de capital de giro. E você tem mais concessões de cheque especial e de capital de giro. E por quê? Porque às vezes não tem outra opção. E não tem negócio lícito no Brasil e no mundo que renda 300% ao ano. Conclusão, cada vez mais nós estamos tendo mais inadimplência, e algo que poderia ser revertido. Nesse sentido, até o SINP tem uma proposta do que fazer para resolver isso. Fazendo isso, menos inadimplência, mais crescimento, mais emprego, mais arrecadação para o governo e mais bem-estar para o país como um todo. Aprovado o projeto de lei que trata sobre a proteção de dados. Ela deve mudar o dia a dia, o cotidiano dos cidadãos e mesmo de empresas, pois ela traz uma restrição maior e vem agora a delimitar e dar definições sobre a forma como se pode coletar e utilizar dados das pessoas em geral. Isso vai na direção do que já vem sendo praticado em muitos outros países, principalmente na Europa, que trata sobre a forma, desde a coleta dos dados, a forma como se vai utilizar os dados e mesmo o armazenamento. No projeto aprovado e que aguarda agora a sanção presidencial, há inclusive esse tipo de disposição, onde o cidadão tem o direito, quando identificar que seus dados foram utilizados, de solicitar àquele que utilizou essas informações, ele terá que explicar como as utilizou, como coletou essas informações, para que finalidade, e terá ainda que colocar à disposição do titular desses dados todas essas informações para que ele possa consultar e ver a legalidade e a adequação da sua utilização. Multas pesadíssimas e podem chegar a 50 milhões de reais àqueles que infringirem essa lei. Tratamento específico ainda mais restritivo no caso de crianças até 12 anos de idade, cujos dados também deverão ser previamente aprovados e inclusive com autorização dos pais. Importante destacar, quando se fala desses dados, dos titulares de dados, nós não estamos falando meramente do nome das pessoas ou de uma foto, de uma imagem.
a mera utilização de algumas informações, cujo cruzamento pode identificar um cidadão ou uma empresa, também estarão protegidos. Ou seja, um endereço, idade, atividade profissional que permita a identificação ou a localização de um titular dos dados utilizados também estarão protegidos e só poderão ser utilizados com autorização prévia desse titular. Portanto, essa legislação vem criar essa restrição, mas também muito preocupada com a privacidade e o direito de imagem dos dados das pessoas em geral. Mas é muito importante também àquele que vai ter os seus dados divulgados, mesmo concordando, que tome sempre muito cuidado com aquilo que passa, com as informações concedidas em redes sociais, na internet em geral, porque tudo isso tem uma legislação própria, mas também sempre expõe demais o cidadão e mesmo as pessoas jurídicas. Portanto, o SINP, atento a isso, está prestando atenção na aplicabilidade da lei, no direito de imagem, no direito da proteção de dados, mas também alertando as empresas em geral e principalmente os empresários da micro e da pequena empresa que estejam atentos ao cumprimento dessa lei, para que fiquem formais e regulares, não acumulem passivos, seja civil, seja até de natureza criminal. Portanto, cautela na coleta de dados, na aplicação e utilização desses dados e também na guarda deles, para evitar maiores dores de cabeça e ônus a todos. Apesar de junho ter acabado, em alguns locais as festas juninas continuam até o final de julho. É o caso do Clube Atlético Juventus, tradicional clube da Moca que terá sua festa julina. Brincadeiras, música, quadrilha, bingo, milho, quentão, pipoca, churrasco e paçoca não podem faltar. Com mais de 20 barraquinhas, a festa promete durar até o último fim de semana do mês, nos dias 28 e 29 de julho. O Juventus fica localizado na Rua Juventus, número 690. Leve toda a família e divirta-se. Hoje eu gostaria de tratar de alguns temas relevantes relacionados à seara tributária e que ocorreram ao longo dos últimos dias. Eu gostaria de começar mencionando a aprovação pelo Senado Federal de um projeto de lei que permite o reingresso ao Simples Nacional das empresas que, em dezembro de 2017, foram excluídas em razão da existência de débitos tributários. Ou seja, empresas que, ao longo da última semana, fizeram a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária do Simples Nacional, poderão agora, além dessa possibilidade de parcelamento dos seus débitos, optarem pelo reingresso no Simples Nacional para o ano de 2018. Isso ainda não é possível, porque o presidente da República precisa sancionar a referida norma. Assim que essa formalidade ocorrer, as empresas terão um prazo de 30 dias para optarem pelo reingresso no Simples Nacional. Isso provavelmente também será regulamentado pela Receita Federal do Brasil e representa, sem sombra de dúvidas, uma importante possibilidade de economia tributária, em especial para essas empresas que já vinham em dificuldade, fizeram a adesão ao PERT e agora têm essa possibilidade de reingressar no ano de 2018 no Simples Nacional. Entrevista da semana. Atualmente, muito se fala sobre fake news, ou seja, notícia mentirosa. Hoje nós vamos tratar não só da notícia mentirosa, mas de outros temas que envolvem
a mídia social, as suas inverdades, golpes e metodologias, cujo nosso convidado, o Dr. Eugênio Bussi, vai tratar do tema. É um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer é meu. Se a gente tivesse que reduzir numa frase a tradução de fake news, seria notícia mentirosa? Eu acho que não exatamente. O que seria? Nós temos mentira na vida social, na sociedade, na política, em toda parte, desde o tempo que o homem começou a falar. A mentira é tão antiga quanto a verdade. Sem dúvida. Portanto, a notícia mentirosa, o anúncio mentiroso, a proclamação mentirosa, são antigas, tão antigas quanto a humanidade. Mas isso que hoje nós chamamos de fake news são um artefato diferente. A primeira característica das fake news é que elas parecem uma notícia jornalística, mas não são. Essa é a ideia, é uma notícia que tem a forma de uma produção jornalística, mas não é. Como se nós pegássemos uma joia falsa ou uma cédula de dinheiro falsa. Ela não é a falsificação da realidade, ela é a falsificação da forma de notícia. Ela parece que veio de uma redação profissional, mas não veio. Por quê? Porque as redações profissionais, a imprensa, os jornais, por mais problemas que tenham, e os têm, desfrutam de uma certa credibilidade. As pessoas tendem a levar a sério o que jornalistas profissionais apuram. Quando a notícia fraudulenta finge que é uma notícia jornalística, e não é, ela ganha um crédito de início, ela ganha uma credibilidade de início. E aí ela conta uma mentira. Mas a principal característica é essa. A notícia parece que veio de uma redação profissional, parece que foi feita por jornalistas, mas não foi. Ora, Eugênio, me parece que ela tem algumas características. Quais são essas características? Não, as chamadas fake news, Isso. que são notícias falsificadas, Sim. ela tem uma característica essencial que é a intenção de tapear as pessoas, de usar a boa fé das pessoas para obter uma vantagem política ou econômica ou religiosa e outras. Uma outra característica das fake news, porque a primeira está na intenção, ela é um produto mal intencionado. Sem dúvida. Uma outra característica é que a fake news, ela procura ser sensacionalista. Isso é muito fácil de identificar. As fake news, elas são curtas e elas são bombásticas. Elas fazem algo banal parecer uma coisa explosiva, inédita, muito impactante. Porque o objetivo é causar uma sensação forte, para que a pessoa que recebeu aquilo imediatamente passe para frente. Então é uma outra característica. O que as pessoas devem fazer quando recebem uma notícia assim? Isso já está mais do que documentado, é algo sempre estudado e nós precisamos o tempo todo estar alertas para isso. Foi por isso, inclusive, que eu aceitei o honroso convite de estar no seu programa. Nossa honra. Porque é uma necessidade alertarmos para isso. Quem distribui as notícias fraudulentas são as pessoas. Somos nós. Sim. Veja bem, Pessoas. as redes sociais, elas têm a ação de robôs, têm a ação de programas maliciosos, forjados para isso, mas quem passa para frente, em larga escala, as notícias fraudulentas, são as pessoas. E aí existe uma pergunta curiosíssima, que é... E qual é essa pergunta? Por que as pessoas fazem isso? Por que a gente recebe uma notícia suspeita e passa para frente? Então, quando me perguntam como fazer para evitar a propagação de fake news, eu costumo orientar na seguinte direção. Antes de saber se aquilo é uma fake news ou não, e há como saber, procure saber antes
por que você gostou tanto daquilo e por que você quer passar aquilo adiante. Normalmente, os motivos são ruins. Se os motivos são ruins, espere um pouco e não passe. Vou dar 2 exemplos de motivos ruins. Por favor. O primeiro é, o sujeito recebe uma coisa lá no seu celular, olha aquilo e fala, eu sabia, esse sujeito nunca me tapeou. É um relato falando mal de alguém. Ele se sente de alma lavada. Ele quer se vingar de uma força que o incomodou, e por isso ele passa para frente, para apressar aquilo que vai enxovalhar a honra daquela pessoa que ele não gosta. Isso não é um bom motivo para alguém passar uma notícia para frente. Então é bom esperar. Se isso aconteceu com você que está nos assistindo, dê um tempinho, espere um pouco, reflita um pouco. Se o que te leva a passar aquilo para diante é a raiva de uma pessoa, segura as pontas, segura um pouquinho. O segundo motivo, que é muito interessante, é o sujeito quer ser o popular na turma dele, na rede social dele. Ele quer ficar no centro das atenções. Normalmente, isso vem de uma carência afetiva ou de algum abalo de autoestima, é uma necessidade de estar bem com os demais, mas uma necessidade de estar bem com os demais falando mal de uma terceira pessoa. Então segura as pontas também. Não passe isso para diante se tudo que você quer é ser popular na sua turma. Agora, a abrangência do fake news, quais são as consequências dentro do fake news na arena política, por exemplo? São inúmeras. E aqui a gente sempre lembra o exemplo do que se deu nos Estados Unidos na eleição presidencial de 2016, em que há uma influência comprovada, mas cujas responsabilidades ainda não estão suficientemente apuradas. Estão em investigação. Isso está em investigação, mas há uma influência comprovada de notícias fraudulentas, elaboradas principalmente fora dos Estados Unidos, por exemplo, na Macedônia. Há uma conexão que envolvia autoridades russas ou pessoas ligadas ao governo russo, cujos detalhes também ainda não estão claros, numa operação transnacional que teria interferido na soberania da decisão de um país, que é a decisão eleitoral. Claro. Não se pode aceitar que isso aconteça. Ali, nos Estados Unidos, houve interferência de notícias fraudulentas influenciando uma decisão eleitoral. Isso quase aconteceu na França, mas na França houve uma medida interessante, que foi a colaboração entre vários jornais, as autoridades também, procurando desmontar rapidamente esses boatos que se espalham nas redes sociais. E isso funciona. Ali Funciona deu certo. muito. E muito, funciona muito. Agora, no Brasil, o TSE me parece que está preocupado e tomando medidas nas eleições desse ano para que isso não ocorra. Isso. Quais são as medidas que são públicas que estão sendo tomadas, de conhecimento público? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, numa iniciativa dele, com participação de outros setores do Estado brasileiro, vem debatendo, convidando para isso a sociedade civil, quer dizer, setores que estudam, que acompanham esses assuntos, para ver que medidas podem ser adotadas para a contenção da propagação das fake news. A principal é as pessoas não embarcarem nessas lorotas e esperarem para passar adiante essas notícias fraudulentas. Mas há uma série de iniciativas. A principal, eu diria, é uma ação concertada, mas aí concertado com S, uma ação com C, uma ação concertada ou conjugada que envolva esforço de jornais e de redações profissionais trabalhando colaborativamente, isso já está anunciado. Rádio e televisão também? Rádio, televisão, jornais, redações de jornalistas profissionais farão isso
de maneira colaborativa, ou seja, aí eles não vão competir um com o outro, mas vão ajudar a sociedade a desmontar os boatos mal intencionados. E o poder público tem que tomar cuidado de, a pretexto de combater a notícia falsa, não criar mecanismos de censura, Claro. mesmo que involuntários. Claro. Então, me parece, pelas declarações dos ministros envolvidos, que eles entenderam que o caminho é fortalecer o jornalismo profissional, nesse caso, é uma vacina e uma rede de proteção contra os efeitos das notícias falsas e, ao mesmo tempo, educar a sociedade. Nós precisamos educar principalmente as crianças para que elas aprendam a se proteger disso. Transmitir notícia falsa para outras pessoas pode ser mais grave do que oferecer comida estragada para alguém. As pessoas não têm essa consciência, mas pode ser mais grave. Os estragos podem ser piores. Agora, isto está envolvendo outras áreas. Por exemplo, a guerra comercial e, por exemplo, golpes de pessoas mal intencionadas. Podemos falar um pouquinho a respeito? Claro, e essa sua lembrança é crucial, muito bem-vinda e essencial que isso seja esclarecido também. Nós estávamos falando aqui da área comercial, porque nós normalmente, até aqui nós falamos da política, Sim. mas aí a sua pergunta lembra a área comercial. Sim. Normalmente nós associamos as notícias falsas aos processos políticos, eleitorais, campanhas contra pessoas, campanhas sórdidas contra pessoas inocentes, tudo isso acontece. Mas também há registros crescentes de uso dessa ferramenta maligna, que é a notícia fraudulenta, para prejudicar concorrentes comerciais. Então as empresas já começam a adotar formas de identificação e de proteção, às vezes até para distribuir desmentidos com relação ao uso de fake news na concorrência e na guerra concorrencial. Isso é um problema grave, mas há outras áreas em que isso acontece também. Eu lembro, provavelmente o nosso telespectador, nossa telespectadora viram isso durante campanhas de vacinação, como por exemplo febre amarela, ou a gripe, mais recentemente, surgem notícias dizendo que não se deve tomar vacina, que basta tomar, por exemplo, um medicamento natural, simples, que ele protege contra a febre amarela. É mentira, e isso afeta, compromete o êxito das campanhas de vacinação. Para finalizar, estamos chegando ao final do nosso tempo. O golpe via mídia social. O golpe é o conto do vigário. Também sempre aconteceu, com a vinda da internet, isso se alastrou. Isso não é exatamente fake news. É um golpe contra a fé pública, é um golpe contra a boa-fé das pessoas e do povo, normalmente golpes contra pessoas desprevenidas, que se vale da internet. Isso não é propriamente uma fake news, porque normalmente esses golpes não procuram ter a aparência de uma matéria jornalística. Eles falsificam uma relação comercial, por exemplo, do banco com seu cliente, uma relação comercial de alguma empresa com o seu público, mas não tentam se passar por notícia jornalística. São fraudes, são golpes e devem ser combatidos, e são. Há uma avançada legislação para isso, há ferramentas de identificação desses criminosos que já funcionam. É uma mentira, mas isso não se confunde com a realidade das fake news. Professor Eugênio Bussi, nós agradecemos muito aos esclarecimentos dados e contribuindo sempre para a verdade. E desejamos que todos possam assimilar tudo que foi dito, refletir e utilizá-las para o bem, usar a mídia social para o bem. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!